é uma linha muito tênue entre a lanchonete, a confeitaria e a cafeteria. Então, se você não sabe muito bem se posicionar como empresa dentro do seu conceito, você confunde seu cliente. E eu comecei a minha história numa cidade de 270 mil habitantes que não sabia o que era café especial. Então, eu mais do que nunca tinha que tomar muito cuidado para eu não confundir a cabeça daquele cliente que não existia. Porque quem formou aquele cliente fui eu. Então, eu falei assim, quem carpiu aquele mato? E aí, então assim, eu falei, cara, se eu tiver tapioca, tem tapioca na padaria. Se eu tiver omelete, tem omelete na padaria. Como que eu vou comunicar pro meu cliente que eu não sou uma padaria? Porque na padaria, o café custa R$2,50, R$3. O meu vai custar no mínimo 10. Se eu tenho... Como é que fica pra ele? E aí eu tive muito cuidado nisso, assim. E aí, ao longo de desenvolver esse cardápio também, eu queria coisas que remetessem muito à minha avó. E eu queria coisas que a gente gosta de tomar com café, que é pão de queijo, que é bolo, assim, com cobertura mínima, né? Bolo de recheio por dentro, não. Não, é bolo, a gente gosta de bolinho simples, assim, né? E junto com isso, eu queria que o cardápio fosse rotativo, que ele respeitasse a sazonalidade dos ingredientes. Então, por exemplo, a gente tem abacate só até agora final de julho. Depois o abacate volta só ano que vem. Porque não é época de abacate, por que eu vou ficar comprando abacate? Vou ficar comprando um abacate pequeno? E abacate não é que nem morango que você congela. Exato. Então, assim, não tem. Tem quando tem abacate, pronto. A salada de fruta respeita a sazonalidade daquela fruta. E aí, assim vai. E então, ao mesmo tempo, eu pensei muito nisso também. Então, o que eu tinha preocupação de confundir o cliente dentro do conceito que eu queria para a empresa, eu não coloquei. Eu acho isso super interessante, acho que vale a gente falar sobre isso, porque partindo do que eu falei pra você, que muitas cafeterias hoje oferecem uma gama de produtos, desde o lanche ali até a refeição, às vezes é muito pela questão da receita mesmo. Eu preciso pulverizar para poder ter mais cliente, abraçar um número maior de cliente. Hoje é raro, né? São alguns restaurantes, algumas cafeterias como a sua, que mantém esse padrão, né? Então, assim, diante disso e do público que você tem hoje, o seu negócio, ele fica viável financeiramente trabalhando dessa forma? Eu acho que ele só é viável financeiramente porque ele trabalha dessa forma. Legal. Era isso que eu queria ouvir. Porque o que acontece? A gente não é ensinado a empreender. E mais ainda, a gente, quando vai buscar ensinamentos sobre empreendedorismo, tentam colocar a gente de comidinhas dentro de uma caixinha de restaurante. Então, dão números de CMVs de restaurante, dão números de faturamento de restaurante. Só que é um negócio que é assim, minha gente, ó. Porque você tem o custo de um restaurante, às vezes você precisa de uma mão de obra de um restaurante. Os impostos, né? Os impostos, você tem tudo com um ticket médio muito mais baixo. Só que quando você foca demais no ticket médio e você não tem uma estrutura para oferecer aquela comida de restaurante, você começa a aumentar demais seu custo. E aí é aonde o negócio vai assim, você pode até faturar, mas você não lucra. E pra mim, negócio bom é negócio que... não, porque o fulano fatura tanto. A primeira pergunta que eu faço mas o quanto ele lucra? Porque assim, ele pode faturar 90 mil e lucrar, no final das contas, 5 mil. Quando o outro negócio pode faturar 35 mil e lucrar 15. Então, o que depende? O que importa no final? É o quanto você tem de lucro. E aí, para isso, você precisa fazer com que várias coisas sejam viáveis. Inclusive, cuidar muito do seu CMV, que foi uma coisa que eu demorei a entender e aprendi, assim, depois que eu passei algumas raivas na vida. Que a gente precisa cuidar e entender realmente o valor do nosso CMV como negócio de comidinhas. E, paralelo a isso, você focar muito no que você tem como conceito. Eu acho que é super interessante isso que você falou, da viabilidade do seu negócio acontecer devido a isso, né? Na hora que eu te fiz a pergunta, eu queria conduzir para essa resposta, porque eu acho que quando você tem um nicho e você realmente respeita isso daí,
né? A probabilidade de você ser referência é muito maior do que você cair na vala comum, né? Isso acontece comigo hoje lá em Rio Verde. Que abriu outras cafeterias. Né? Normal. Claro. Você foi a primeira, depois... a galera veio vindo. E é muito... uma das coisas que mais me deixa feliz é que hoje, se eu puxar lá no meu sistema agora, antes de ter outros lugares, eu vendia mais comida do que café. Hoje, quando eu puxo no meu sistema, os produtos que eu mais vendo é cappuccino, café B60, expresso, aí depois começa pão de queijo, bolo de cenoura. E assim, dizer que os meus 3 maiores produtos vendidos é café, pra mim é assim, algo muito feliz. E aí eu escuto muito hoje em dia assim, o fulano veio visitar a cidade, tá? Eu falo, não, se você quer beber um café bom, é lá. Eu me tornei a referência do café.